Bem-vindos ao nosso segundo podcast do projeto Plataforma de Apoio à Saúde Mental dos 60+, da Casa Ondina Lobo, com o apoio do FMID, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e com parceria com a UFMG e a USP. Se você não conferiu o nosso primeiro episódio sobre depressão em idosos institucionalizados, confere lá. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante para o bem-estar da pessoa idosa, que é fragilidade. E para isso, nada mais, nada menos, a gente trouxe tem a honra de convidar o professor Edgar Nunes de Moraes, que ele é professor titular da UFMG, coordenador do Núcleo de Geriatria e de Gerontologia consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Ele também é idealizador do projeto do IVCF 20, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje. Então, muito obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer contribuir para esclarecer essas questões mais importantes da pessoa idosa, do processo de envelhecimento. A Dani Carneiro é educadora física, gerontóloga também do projeto, e vamos juntos hoje bater esse papo. Maravilha. Eu vou começando, então, com a primeira pergunta do nosso podcast. Professor Edgar, o que é fragilidade? Então, essa é uma questão muito importante, né, Dani? Porque fragilidade é um termo que é muito utilizado e ele é muito amplo, né? Ele tem vários significados. Mas em geriatria, no cuidado com a pessoa idosa, fragilidade significa tudo aquilo que não é normal do envelhecimento, tudo aquilo que não deveria acontecer com o processo de envelhecimento normal. Que é o quê? Que é um aumento grande da vulnerabilidade desse indivíduo a ponto dele se tornar uma pessoa dependente, uma pessoa incapaz de cuidar de si, de cuidar da sua vida. Então, esse termo ele é muito importante, porque esse é o foco da atuação da nossa especialidade, a geriatria e a gerontologia, que é fazer com que as pessoas vivam muito e vivam bem sem a fragilidade. Todavia, a fragilidade ela é o risco do idoso se tornar frágil, e a gente chama isso do idoso frágil, ele aumenta realmente à medida que o tempo passa. Mas é importante ficar claro que não é normal da idade. E é por isso que eu sempre gosto de falar que a única relação entre fragilidade e idade é na palavra fragilidade, que as últimas 5 letras são a palavra idade. Então, não é sinônimo. O normal é envelhecer bem, é envelhecer com saúde, é envelhecer em plena atividade. Só que alguns indivíduos vão ter um risco de adquirir incapacidades e, portanto, se tornarem idosos frágeis. E é esse grupo de idosos que a gente tem que cuidar bem, para que eles possam ter uma qualidade de vida a melhor possível. Então, acho que é muito interessante a gente ter isso claro, trazer claro que a fragilidade ela aumenta a sua probabilidade de acontecer durante o processo de envelhecimento, mas não é normal, é um problema de saúde. Que legal desmistificar isso, né? Acho que é realmente um grande desafio nosso, assim, na área da geriatria. E como, assim, além da idade, né? Então, a idade é um fator de risco, né? Não associado, mas é um fator de risco. Além dela, o que mais que a gente consegue associar um maior risco de desenvolver, de ter a fragilidade na pessoa idosa? É muito importante isso, porque a fragilidade, como tudo que acontece do envelhecimento, não é causa. A idade não é causa. A idade, a fragilidade é consequência. Então, a gente tem 60 anos para se preparar para a velhice. Olha, um pouquinho mais, porque tudo começa na gravidez. Então, a fragilidade normalmente é resultante de problemas de saúde que se acumularam ao longo da vida. Ou seja, daquelas pessoas que não se prepararam adequadamente para a velhice. E hoje, você que está nos ouvindo vai passar grande parte de sua vida após os 60 anos. Então, a gente tem que se preparar para essa fase da vida, que não é o fim. Eu costumo dizer que hoje o limite da vida já está em torno de 120, 150 anos. Então, 60 anos, 65 anos, que é o que se define a pessoa idosa, no Brasil, 60 anos, está bem na metade da vida, falta a outra metade. Então, se prepare para ter uma velhice sadia, uma velhice sem fragilidade. Mas caso você não consiga, porque tem algumas condições de saúde que não são preveníveis, você tem que ter a capacidade, a condição de ser cuidado pelos serviços de saúde, né? Vamos dizer assim, pelas políticas públicas
que tem que nos dar a melhor vida possível, ajudando a gente que não conseguiu se preparar bem para a velhice. Então, a fragilidade é o resultado de hábitos de vida, de estilo de vida, de várias condições que se acumularam ao longo do tempo, inclusive acidentes, por exemplo, as quedas. Então, a fragilidade, na verdade, é uma coisa muito ampla. Ela é, conceitualmente, né, a gente gosta muito de usar conceitos, né, uma condição crônica de saúde. Ela é um problema de saúde, ela não é normal. E que ela é, teoricamente, prevenível, desde que eu me cuide ao longo da vida. E pode ser recuperada, pode ser reabilitada. Por isso que o trabalho que a gente faz com os idosos, ele envolve o médico, o enfermeiro, o educador físico, como aqui a Dani, e todos os profissionais de saúde, porque cada um atuando na sua área, ou seja, novamente, o médico, no caso, o geriatra, o enfermeiro, o fisioterapeuta, TO, fono, nutricionista, psicólogo, assistente social, vamos atuar de forma interdisciplinar para garantir que esse indivíduo recupere essa fragilidade. Então, a fragilidade é uma coisa muito ampla. Existem várias causas e existem várias manifestações clínicas, mas a principal delas é a dependência funcional. É aquele idoso que deixou de ter condição de cuidar de si. E, portanto, alguém vai ter que cuidar dele. E quem é esse alguém? A família, que é, vamos dizer assim, a unidade de cuidado mais próximo de nós, é a nossa família. Mas, muitas vezes, as nossas famílias não estão preparadas para esse cuidado com o idoso frágil, com o idoso dependente. E aí começa uma questão problemática. Um outro problema de saúde pública é como a gente cuidar de idosos que não conseguem mais cuidar de si mesmos. Como que a gente vai lidar com esse grande problema que realmente vai acontecer à medida que o nosso país está envelhecendo, na medida em que a população brasileira está passando por essa transição demográfica e, consequentemente, por essa transição epidemiológica. Esse é o maior desafio da saúde pública hoje no Brasil. É isso que a gente chama de fragilidade. Que É interessante, interessante, assim. né? A forma, né, em várias falas suas também, né, professor, você coloca o envelhecimento do ponto de vista, né, a gente tem, né, a idade acima dos 60, né, enfim, mas o quão é importante a gente entender que é um ciclo da vida o nosso envelhecimento, né, então em algumas falas você pontuou isso muito bem, né, dessa preocupação que a gente tem também com a fragilidade, muitas vezes, né, quando eu ficar velho, ou quando eu, né, envelhecer, eu me preocupo com isso, né, e aí hoje a gente está vendo que o quão é importante a gente ter essa preocupação, porque nós estamos falando dos idosos, mas partindo do ponto de vista que daqui a pouco somos nós também, né, então, a gente fala do outro, mas a gente precisa entender do ponto de vista nosso também, né? Então, a gente ter esse entendimento que é um efeito dominó, né? A gente só vai ter as fragilidades no envelhecimento, né? Propriamente dito, mas depende muito dos nossos hábitos ao longo e no ciclo da nossa vida, né? Exatamente. Então, todo idoso frágil já foi um bebê, já foi uma criança, já foi um adolescente, já foi um adulto, se tornou idoso. Então, a idade não é culpada, tá, gente? A idade não é o vilão. A idade é a maior conquista da humanidade. Lembre-se disso, é o maior troféu conquistado pela raça humana, é atingir esse cada vez mais ultrapassando esse limite da vida. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós devemos ter no Brasil mais de 30 mil pessoas acima de 100 anos. Onde isso era inimaginável há um tempo atrás. Hoje, aqui em casa, os meus filhos têm bisavós ainda, né? Coisa que antigamente a gente não via isso, né? Na minha infância, a Dani é muito mais nova que a Isabela é um bebê, né? Então, assim, não somos contemporâneos, mas eu nem faço ideia do meu bisavô, da minha bisavó. Hoje, isso é quase que a regra. Então, eu costumo dizer também que hoje a gente tem muito mais avô e avó do que neto. Né? Então, essa transformação na população brasileira, ela é um desafio. E isso traz consigo novas condições de saúde, novos problemas que o nosso sistema de saúde tem que estar preparado. E a fragilidade é, sem dúvida, um dos mais complexos, porque ela tem uma relação direta com outro conceito que a gente cada vez mais está utilizando, e você vai ouvir cada vez mais esse conceito, da multimorbidade, da multicomplexidade. E é por isso que existe
a nossa especialidade, a geriatria e gerontologia. A nossa especialidade não é para cuidar de doenças, não é para cuidar de doença de Alzheimer, não é para cuidar de osteoporose, é para cuidar de pessoas que têm várias condições de saúde, porque o nosso objetivo não é cuidar de doenças e de pessoas para melhorar a vida delas, por mais limitação que essas pessoas tenham. E aí a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos falando do aspecto, vamos dizer, físico, né? Do aspecto, às vezes, cognitivo. Mas a gente tem uma outra coisa que acontece com o envelhecimento, que é extremamente positiva, que é o amadurecimento. Então, olha, eu posso ter um idoso teoricamente frágil, fisicamente, um idoso dependente, mas ser uma pessoa feliz. A felicidade, tá, gente? Que é o grande objetivo nosso ao longo da vida, é buscar a felicidade, isso se chama sabedoria, e a gente só vai ter isso após os 60 anos, não tem como ter isso antes, ela pode conviver muito bem com esse construto, vamos chamar assim de clínico, que a gente chama de fragilidade. Mas a fragilidade é algo que a gente pode cuidar, que a gente pode realmente atuar. Agora, a questão psíquica é mais difícil, né, Isabela? É mais complicado você ensinar, né, a sabedoria, porque isso também a gente conquista ao longo da vida. Então, o recado que a gente quer dar para vocês é todos nós temos que nos preparar para a velhice, tanto do ponto de vista biológico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social e do ponto de vista espiritual. Isso é a vida. Isso é, vamos dizer assim, a grande oportunidade, né, que Deus nos deu de nos conhecermos melhor e a gente contribuir para o bem comum. E o projeto Plataforma, ele tem esse objetivo de levar qualidade de vida, de levar realmente uma maior independência, uma maior autonomia, uma maior felicidade para alguns idosos que são frágeis e que não conseguem cuidar de si e que precisam de um suporte social oferecido pelo Estado. Então, nós somos o Estado, nós somos isso que a Constituição nos obriga a fazer, que na falta de uma família, o Estado tem que cuidar desses indivíduos idosos, olha, de todos os indivíduos. E o nosso objetivo é melhorar a vida dos idosos e, particularmente, dos idosos frágeis, que é o foco da nossa missão nesse projeto Plataforma. Não, é muito bonito isso, né? Assim, esse cuidado amplo é a gente voltando à base do sentido da vida, né? Assim, a gente manter isso por essa essência por todo o ciclo, né? E eu achei muito legal isso que você falou, que apesar da complexidade da fragilidade, né? Apesar dos múltiplos fatores de risco e do desafio mesmo, a gente consegue cuidar dela, existe tratamento, a gente consegue reverter, né? E eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar em cuidar da fragilidade é a gente rastrear, né? A gente conseguir detectar aqueles indivíduos que têm um risco maior de estarem frágeis para a gente atuar, né? A gente não endereçar para o tratamento. Então, qual seria assim, uma forma da gente rastrear esses idosos que são frágeis? Muito bacana. Uma pergunta excepcional, Isabela. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a fragilidade, digamos assim, é aquele indivíduo que tem acima de 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Gente, não podemos ter a idade como sendo marcador. Idade não é doença, idade não é problema de saúde, idade é uma conquista. Então, você vai ver muitas vezes alguns dizendo que fragilidade está relacionada a uma idade acima de tal idade. 75 anos, alguns colocam 80 anos. Não, está cheio de idoso. Acima de 80 anos, octogenário, robusto, que não é frágil. Então, ela não pode estar vinculada à idade. Por isso que eu falo que a única relação que tem são as 5 letras finais que são iguais. Fora isso, não há relação. Agora, nós temos que nós temos que definir quem são essas pessoas que precisam de um cuidado diferenciado. Quem são esses idosos frágeis, que a gente chama também de idosos vulneráveis. E exatamente por isso que em 2016, né, a gente validou um instrumento que vai reconhecer esse indivíduo que precisa de um cuidado diferenciado, de um cuidado especializado, de ser acompanhado, de ser avaliado por uma equipe geriátrico-gerontológica, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que é o IVCF 20. Por que 20? Porque são 20 questões muito simples que qualquer um de nós, qualquer um de vocês, pode utilizar, mesmo que você não seja profissional da área de saúde, desde que você tenha um mínimo de treinamento. Pode ser até auto-aplicável, né? Então, esse instrumento você aplica no idoso, né, na pessoa acima de 60 anos,
E, de acordo com o score, né, de acordo com o número, digamos assim, de condições que estão associadas a um risco maior de internação, de incapacidade e até mesmo de óbito, você vai ter, então, uma definição do seu grau de fragilidade. Então, o IVSF-20, ele hoje é o principal instrumento utilizado na atenção primária do Brasil, através de uma série de políticas públicas que nós estamos fazendo em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e com o Ministério da Saúde, para que todo o sistema de saúde possa reconhecer esse idoso frágil. E isso nós temos já experiência no Brasil, onde a gente percebe que em torno de 10% só dos brasileiros, não é só no Brasil, provavelmente isso é no mundo inteiro, são idosos frágeis. E aí você vê, Isabela, que não é a maioria, é a minoria. É a minoria dos idosos, mas eu tenho que enxergá-los, eu tenho que localizá-los, porque esses têm que ser prioridade absoluta do nosso sistema de saúde e tem que oferecer a eles a melhor assistência à sua saúde, que está fragilizada, porque são idosos frágeis. E até em termos de recurso, né? Assim, identificar quem é. Porque a gente sabe que, infelizmente, não tem acesso a geriatra de uma forma tão ampla ainda para toda a população. Então, identificar aqueles que eles precisam primeiro, né? Assim, que a gente precisa acelerar o processo, isso por si só já é essencial, né? E você comentou que então são 20 questões e vai detectar várias dimensões da saúde do idoso. Quais são as principais variáveis assim que vão ser avaliadas pelo IVCF? Então, o IVSF-20 é uma metodologia que a gente desenvolveu para realizar uma avaliação geriátrica ampla. Né? Você vai perceber que, na prática da nossa especialidade, existe essa estratégia que se chama avaliação geriátrica ampla, AGA, que é algo extremamente complexo, né? Porque tem que ser feito por especialistas. Só que, no Brasil, né, Isabela, nós temos em torno de 3.000 especialistas em geriatria, ou seja, 3.000 geriatras para 35 ou 37 milhões de idosos, que é um número que a gente não tem fechado ainda. Ou seja, não dá para que todo idoso seja avaliado por um geriatra. E é por isso que nós desenvolvemos o instrumento que a atenção primária à saúde, o não especialista possa utilizar. E aí nós elencamos as principais variáveis que estão associadas com esse risco, com essa vulnerabilidade. E aí você tem a idade, não deixa de ser um marcador, mas é o menos importante, a percepção da saúde desse indivíduo, que é uma outra pergunta que a gente faz, para ver como que esse indivíduo acha que está a saúde dele, ou a família desse indivíduo, como que esse idoso está em termos da sua independência nas atividades de vida diária, ou seja, se ele consegue controlar o seu dinheiro, se ele consegue fazer suas compras, se ele consegue fazer os seus trabalhos domésticos. Então, toda pontuação positiva, ou seja, aquele idoso, por exemplo, que não consegue mais fazer compras sozinho, ele vai ter uma nota. E eu vou somando. Além disso, eu vou ter se esse idoso é capaz de tomar banho sozinho. E aí eu vou avaliando as outras variáveis, como a cognição. Se alguém percebeu que esse idoso está ficando esquecido. Não é se o idoso tem esquecimento. Porque esquecimento todo mundo tem, é normal. Tá? Agora, se alguém percebe, no dia que a Isabela e a Dani perceber que eu estou ficando esquecido, né, isso é preocupante, né? Mas assim, todo mundo tem esquecimento, mas os outros não percebem. Então, essa é uma variável importante, a avaliação cognitiva, a avaliação do humor, porque a gente sabe que a depressão é um fenômeno extremamente frequente. Recentemente, saiu uma publicação que mostrou que 25% dos idosos brasileiros têm depressão. Ou seja, é algo extremamente preocupante. Mas, além da cognição do humor, nós temos que avaliar também se esse indivíduo consegue se movimentar de forma segura, se consegue manipular o meio de forma segura, que a gente chama de mobilidade. Então, a gente avalia como é que está o alcance, pressão e pinça desse indivíduo, como é que está a questão nutricional, se ele tem dificuldade para caminhar, se ele está tendo queda e se ele controla o seu, vamos dizer, o seu esfíncter urinário e fecal. Então, isso dentro dessa dimensão que a gente chama de mobilidade. E temos a dimensão da comunicação. Então, a gente pergunta como que está a visão desse indivíduo e a audição. E, por último, o que a gente chama de comorbidades múltiplas. Porque, como a gente já falou, o envelhecimento realmente ele está associado com risco maior de doenças, digamos assim. Mas doença não é sinônimo de incapacidade e de fragilidade. Mas o indivíduo vai ter, sim, doenças. Então, esse indivíduo que tem o que a gente chama de polipatologia, que é isso que eu falei agora há pouco, chama-se multimorbidade,
ou polifarmácia, toma 5 ou mais medicamentos por dia, ou teve uma internação recente. Então, a gente soma isso tudo e vê o score que ele vai ter. E, a partir daí, eu vou ter uma quantificação do grau de vulnerabilidade clínico-funcional do idoso. De tal forma que aquele indivíduo que, nesse questionário, tirou 15 pontos ou mais, esse idoso precisa de um acompanhamento especializado. E isso representa 10% a 15% da população brasileira. Ou seja, é possível a gente localizar, a gente reconhecer esses idosos e oferecer a eles esse trabalho especializado, esse trabalho diferenciado, para que ele possa recuperar a sua independência e a sua autonomia. E acho que juntando todos esses pontos, né, assim, esse idoso que vai pontuar mais, né, que ele vai ter o idoso mais frágil, ele vai demandar mais cuidados, né, aquilo que você comentou lá no começo, né, quem vai cuidar desse idoso que demanda de mais auxílio para tomar banho, para ajudar a organizar as medicações, para a mobilidade. Então, esses pacientes mais frágeis, eles têm um risco maior de serem institucionalizados por conta disso, pela essa demanda de cuidado? Isso é muito importante, tá? Porque essa fragilidade que a gente chama de clínico funcional, né? Ou seja, aquele indivíduo que não dá conta de cuidar de si, que tem isso que a gente está chamando de multimorbidade ou multicomplexidade, ele vai demandar muito mais da família, porque ele não consegue cuidar de si, alguém tem que cuidar dele. Por exemplo, um indivíduo com uma demência, um indivíduo com uma doença de Alzheimer, um indivíduo que teve um derrame, um AVC, ele vai precisar de alguém que cuide dele. E hoje, né, Isabela, com a medida que a população brasileira está envelhecendo, né, um dos fenômenos que está ocorrendo, que a gente chama de transição demográfica, é o quê? A diminuição das famílias. Então, hoje, as famílias são cada vez menores, né? E de tal forma que a família ela não tem mais a mesma facilidade do que algumas famílias anteriormente tinham, né? Que tinham 10, 15 filhos. Hoje não. Hoje as famílias, os casais, né? Podem até não ter filho, então vai ter um filho ou 2 filhos, né? Por exemplo, é possível que a Isabela nem queira ter filho. Isso é possível, né? Há 50 anos atrás, né, Isabela? Isso era inadmissível. Uma mulher não querer ter filho. Hoje não, hoje pode ser que a Isabela queira. A Dani não, a Dani ela já é um pouco diferente, né? Ela continua na geração lá de trás, né, Dani? Que ela teve. Ela... Não é à toa que a Dani tem 4, né, Dani? Aqui são 4. Eu ainda permaneço na geração. Então ela vai ter. Ela, tomara, né? Mas isso hoje, cada vez mais as famílias estão ficando menores. E esse indivíduo idoso, frágil, que precisa desse cuidado, vai sobrecarregar a família. Isso gera um outro problema, que é a fragilidade sociofamiliar. Ou porque não tem recurso financeiro, não tem recurso econômico, ou porque não tem realmente uma família que dá conta de cuidar. Por quê? Porque você tem que trabalhar. Como é que você vai ficar cuidando do indivíduo que precisa de cuidado 24 horas se você tem que trabalhar? Então, esse é um outro grande desafio hoje do nosso sistema de saúde. É como oferecer esse cuidado, como a gente vai contribuir para que as famílias brasileiras possam cuidar dos seus idosos. E isso gera uma outra vida que o idoso vai se tornando mais dependente, mais frágil, digamos assim. Isso vai exigir uma ação da família, esse cuidado, essa figura tão importante hoje que se chama cuidador. É aquele indivíduo que, num primeiro momento, é um familiar que vai cuidar desse idoso. Mas, muitas vezes, as famílias têm que recorrer a um cuidador profissional, ou seja, ela contrata uma pessoa para que possa cuidar desse idoso ao longo, às vezes, das 24 horas, dependendo do grau de dependência funcional desse indivíduo. Então, isso representa uma sobrecarga para essa família. E é por isso que essa sobrecarga, né, ela vai dar origem a um outro grande problema de saúde pública, que é o que a gente chama de insuficiência familiar, ou insuficiência sociofamiliar, que é aquela incapacidade da família de prover os cuidados que esse indivíduo, que esse idoso precisa. Tá? Então, muitas vezes, a família quer cuidar, mas não dá conta, não tem condição, ela não tem estrutura, ela não tem, muitas vezes, recurso para cuidar desse idoso na sua plenitude. E esse cuidado com o idoso frágil, ele exige uma tecnologia que as famílias não têm, não aprenderam, porque é um ato complexo, não é uma coisa tão simples. Então, por isso que a insuficiência sociofamiliar, ela gera a necessidade, vamos dizer assim, de uma terceirização desse cuidado, que pode ser o próprio domicílio, como a gente já comentou, contratando um cuidador, contratando uma estrutura para esse cuidado no próprio domicílio do indivíduo. Mas muitas vezes não é possível, não tem como, não há recurso para isso.
E aí você tem que lançar mão de uma instituição de longa permanência, que é o quê? Que é um equipamento que a gente chama de equipamento híbrido, porque ele é tanto assistência social no sentido de dar a ele um acolhimento de 24 horas, mas também é de saúde, porque o idoso que vai para uma ILPI, ele vai em busca dessa reabilitação, desse cuidado interdisciplinar, porque ele é um idoso frágil. Então, é importante ficar muito claro isso para você. As ILPIs, elas não existem simplesmente por conta da dificuldade social. Não, não é isso. Não é esse a principal indicação de institucionalização. É o quê? É aquele indivíduo que precisa de um cuidado interdisciplinar, de uma tecnologia de cuidado que a família não dá conta de prover no seu domicílio. Então, ela coloca esse indivíduo nessas instituições, né? E o Brasil, como todo mundo, tem um número grande, e isso é crescente, a necessidade é cada vez maior. E essa instituição vai oferecer para esse idoso a melhor tecnologia do cuidado. A melhor tecnologia do cuidado, porque lá vai ter, além dos profissionais da área de saúde, que vão cuidar da saúde do indivíduo, vai ter lazer, vai ter atividade atividade física, ocupação, tudo aquilo que a pessoa poderia ter na sua casa, não tem problema nenhum. Ela vai ter tudo lá. E o papel da família continua sendo fundamental, no sentido que a família pode visitar esse indivíduo no momento que ela quiser, porque não houve ruptura de laço familiar. Simplesmente a família não dá conta de cuidar desse idoso, mas ela pode continuar dando o amor, o carinho, tudo aquilo que as famílias gostam, que querem dar para o seu idoso. Então, hoje, cada vez mais, a gente valoriza essa prestação de cuidados pelas ILPIs. E nós temos as ILPIs filantrópicas, né? As ILPIs públicas, ou seja, governamentais, e as ILPIs privadas. Então, a inclusão nessas ILPIs depende da disponibilidade das famílias. E o projeto Plataforma, ele tem uma grande preocupação com esse cuidado com a pessoa idosa frágil, que está institucionalizado e que a gente vai oferecer a melhor tecnologia do cuidado para esse indivíduo e resgatando, e otimizando, e maximizando a sua saúde e os seus laços familiares. Então, isso é muito importante ficar claro, que a institucionalização não é sinônimo de abandono, não é sinônimo de negligência da família. Esse preconceito, né? essa violência que é dita de que LPI para o idoso que tem ruptura de laço familiar, isso é um absurdo, porque muitas famílias não dão conta de cuidar dos seus idosos e querem oferecer a elas a melhor tecnologia do cuidado. E nós, no projeto Plataforma, estamos trabalhando exatamente para fazer com que as LPIs, no caso de São Paulo e do Brasil, ofereçam a melhor tecnologia do cuidado, tanto no que se refere aos recursos humanos e aos recursos tecnológicos que existem hoje, os recursos mais modernos que existem para o cuidado com a pessoa idosa. Nossa, acho que hoje está sendo muito importante para desmistificar vários pontos, assim, né? Acho que esse é outro essencial, assim, porque a gente vê na prática muita ressalva, né, e muita angústia na decisão da família de institucionalizar a pessoa idosa, né? E a sensação de culpa, de não é de não ter conseguido dar todo o suporte em casa, mas por tudo que você falou, né, a gente vê que é exatamente o oposto, é fornecer o melhor cuidado possível. E pelo que você disse, acho que dá para ver a instituição de longa permanência, né, a ILPI, também como uma possível aliada no tratamento da fragilidade, né, até pela interação social, pela parte física, né, que você comentou também. Isso é muito importante. Eu gosto de fazer essa analogia, porque até então, nós pais, né, a escola começava aos 6, 7 anos, né, lá 20, 30 anos atrás, mas hoje não. Hoje, né, às vezes é necessário você colocar o seu filho, né, no primeiro ano de vida ou até numa creche. Né? Antigamente, todo mundo se sentia culpado. Né? Como eu colocar meu filho numa creche, né, numa escolinha, com 1 ano, com 2 anos de idade? Não, é fundamental, porque a creche ela não é só para trocar a fralda da criança, não é só para, vamos dizer assim, para cama, mesa e banho da criança, é para educar, é para fazer com que ela tenha um melhor desenvolvimento intelectual, de socialização, é uma parceira da família.
Hoje, a escola, né, precoce, né, o maternal, digamos assim, é um parceiro, um grande parceiro da família. Então, as ILPIs, né, elas são um grande parceiro das famílias também, para cuidar desse idoso, utilizando tecnologias que não são possíveis de serem implementadas na casa, na sua casa. Então, lá vai ter uma equipe especializada, uma equipe preparada. E o vínculo familiar fica maior, fica melhor, porque o papel da família ele se torna mais fácil, entre aspas, porque agora eu, enquanto filho, eu posso dar só o meu carinho para o meu pai, para a minha mãe, para o meu parente. O cuidado a ILPI faz, mas o carinho eu continuo ofertando para aquele indivíduo, para aquele parente que eu tanto amo. Então, a ideia é mostrar que a ILPI é um parceiro, e um parceiro, muitas vezes, indispensável, fundamental, para a gente oferecer a melhor qualidade de vida para esse indivíduo acima de 60 anos, para esse idoso frágil, né? E nem por isso vai romper com a família, né? Ele simplesmente vai morar num lugar especializado. E nada impede desse idoso, no final de semana, ficar com a sua família, né? Nada impede de você manter esses encontros diários, inclusive com a família. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, porque lá vai ter realmente uma tecnologia que não tem no lar, na família, no domicílio, onde esse idoso frágil, né, estaria morando e ficaria isolado. Ô, Isabela, o meu grande medo são as ILPIs dentro de casa. É aquele idoso que mora com a sua família, mas está asilado no quartinho do fundo e não recebe visita, não recebe a menor tecnologia e não tem vigilância, né? Não tem vigilância, ninguém está lá monitorando como é que está esse cuidado. Isso me preocupa. Então, numa ILPI, né, você que está nos assistindo, é importante saber, as ILPIs são instituições extremamente monitoradas, fiscalizadas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público, por várias instituições. Então, não há dúvida que a garantia de um cuidado extremo, de um cuidado zeloso, você vai ter, porque o Estado ele está ajudando você a fazer com que aquelas instituições cuidem da melhor forma do seu parente, do seu familiar querido, né? Nossa, professor, muito obrigada. Assim, acho que toda essa conversa assim, ajudou muito a organizar essas ideias e a realmente desmistificar. Acho que esse é o nosso papel como geriatras, gerontólogos, né? E garantir a melhor qualidade de vida possível, seja onde ela for possível, né? Seja em casa, seja na ILPI. E eu acho que, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Ficaria mais um tempão aqui conversando, mas acho que a ideia hoje era justamente começar conversando sobre o que é fragilidade, como o que a gente faz para detectar e qual o impacto da institucionalização nisso, né? E acho que deu para a gente percorrer nesses temas. A gente agradece a companhia de quem está acompanhando aqui com a gente. Fica o convite para ouvir os outros podcasts. Vai ter um monte de material saindo do forno aí, então acompanhem, compartilhem com colegas, com pessoas que vocês acharem que vão ter interesse. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas a gente agradece. Muito obrigada de novo, professor. Obrigada, Dani. E um grande abraço. Até logo, então. Até a próxima, tá, gente? Até a próxima.